Como visto nos episódios anteriores, o mau descarte do lixo pelos moradores influencia diretamente no cotidiano da comunidade, no qual se encontram vulneráveis a vários problemas relacionados ao lixo, dentre eles alagamentos e doenças como leptospirose e a dengue. Porém, existem maneiras de controlar esse excesso de lixo nos ambientes urbanos. Quero que você apresente seu projeto e esse projeto que você está integrado e conte um pouco de como ele funciona. Pronto, eu sou fundadora hoje da Iniciativa Ruma. Ela é uma comunidade juvenil que envolve jovens do Nordeste, juventudes que estão na região rural, nas periferias e favelas da capital, em comunidades tradicionais e originárias, e que a gente trabalha o conceito principal do ODS 11, né? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, que é cidades e comunidades sustentáveis. E a gente faz isso a partir de atividades que envolvem educação, e educação para a ciência, para a cultura da nossa região, e também para fazer ações de incidência e ativismo para a melhoria das nossas comunidades, e também a partir de que essas atividades sejam um pontapé inicial para uma jornada profissional de impacto tanto social quanto ambiental. Quais são os projetos que você conhece relacionados à causa sustentável? Bom, hoje, além do trabalho que eu faço com a Ruma, né, que a gente faz projetos educativos em escolas, atividades de consulta pública, mobilizações sociais, para poder chegar nesse trabalho que eu faço hoje, eu participei de muitos projetos. Então, eu comecei tanto em voluntariado na escola, envolvendo a participação de protagonismo juvenil, programas que são dentro da própria escola, que falam sobre a cultura e a preservação, e eu comecei a relacionar essa questão de como a gente não podia desvincular a educação de outros setores. E aí, a partir disso, eu participei de programas online, iniciei principalmente na época da pandemia, né, a ociosidade dentro da universidade, porque eu participava de vários projetos educacionais dentro da universidade, e essa distância que a universidade criou durante a pandemia da gente que é estudante, e principalmente estudante da periferia, que muitas vezes se vê dentro desses projetos como uma oportunidade profissional, como uma primeira remuneração, uma primeira experiência profissional, eu procurei me dedicar aos voluntariados online. Então, os primeiros programas que eu participei foi relacionado ao Dia da Juventude, ao trabalho com organizações da ONU, né? Então, meu primeiro voluntariado digital foi com o Fundo de Infância, né, da ONU, que é o UNICEF. Então, lá eu comecei a desenvolver ações voltadas para clima, de forma de mobilização digital, de acesso à informação, que é um ponto bastante importante. E quando a pandemia se esvaiu, eu pude realizar o meu objetivo, que era começar a fazer ações dentro do território. Qual é o primeiro passo para você conseguir reciclar de uma maneira eficiente? Perfeita a pergunta, porque a reciclagem ela é um primeiro passo muito mais fácil, porque a gente começa dentro de casa. Muitas vezes a gente não tem a disponibilidade para ser uma pessoa voluntária ou para começar a ser bolsista, porque você precisa trabalhar num trabalho que dê um retorno a curto prazo. Então, como é que eu posso ser uma pessoa cidadã engajada? E a reciclagem é o primeiro passo para isso. E hoje, dentro da cidade, a gente tem vários projetos que podem ajudar a gente. E se você não conhece esses projetos, eu posso... Os projetos de reciclagem enfrentam desafios como a falta de estrutura e a deficiência na coleta seletiva, que tornam a maioria desses projetos ineficientes. A seguir, veremos o ponto de vista do ambientalista Arthur Bruno. Como a reciclagem pode contribuir para a conservação de recursos naturais? A reciclagem ela é prevista na legislação, né, na Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Recentemente houve uma revisão, marco do saneamento básico, em 2021, uma lei nacional, e que novamente a reciclagem é tida como uma das estratégias para a política de resíduos sólidos. Então, hoje as pesquisas mostram que de 50% a 70% do que a gente chama de lixo, na verdade não é lixo, é resíduos sólidos, podem ser reciclados, né? Mas lamentavelmente, em vários países do mundo, sobretudo nos países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, se faz pouca reciclagem. Por exemplo, em Fortaleza se faz em torno de 5% dos resíduos sólidos são reciclados, quando nós podemos chegar a 50%, a 70%. Então a reciclagem ela é fundamental, primeiro porque ela diminui os resíduos que são colocados de forma indevida em vários locais na cidade, e ao mesmo tempo a reciclagem também ela acaba garantindo emprego e renda, porque os catadores de
resíduos, né, eles reciclam e isso acaba sendo também uma maneira de ter renda. Então, lamentavelmente, nós não temos a prática, não temos a cultura da reciclagem no Brasil de uma maneira geral e no Ceará bem menos. Então, é preciso avançar muito. Já temos legislação para isso, já se sabe como fazer. Agora, é preciso ter vontade política dos governantes, prefeitura, governo do estado e da população. Isso é uma questão cultural. A população precisa fazer reciclagem a partir também da sua casa, do seu imóvel, da sua residência. Não é apenas uma necessidade do poder público, mas também da própria população. O senhor conhece alguns projetos voltados à causa sustentável? Sim, sem dúvida. Nós temos hoje vários países no mundo que fazem bastante a reciclagem, né? Como eu disse, pode chegar a 50%, 70% daquilo que a gente chama de resíduos sólidos. Então, por exemplo, é preciso que essa coleta que é feita do resíduo, né? Hoje, quando se coleta nas ruas, normalmente se faz em dias alternados, por exemplo, segunda, quarta, sexta-feira, vai lá o caminhão e coleta aquele resíduo sólido. Então, o que é que acontece? A população que não é educada para separar, ela junta tudo. Então, você deposita ali aquele resíduo misturado, papel, papelão, vidro, metal, junto com resíduos domésticos, não é? Com todo tipo de resíduo, quando nós devemos separar, né? Aquele resíduo que não serve mais para nada é o que a gente chama de rejeito. Isso deveria ir para os aterros, como vai? Aquilo que serve ainda para a produção, que tem que voltar para a indústria, são as embalagens, o papel, o papelão, o metal, o vidro, aquilo deveria ser reciclado, portanto deveria ser recolhido de forma diferenciada. Em alguns países, em algumas cidades, segunda, quarta e sexta é recolhido aquele resíduo rejeito comum e terça e quinta, sábado, nos dias alternados, se recolhe aquilo que a gente chama de reciclável, né? Nós já, inclusive, estimulamos os municípios a fazerem consórcios. O Ceará tem 184 municípios. Já há 21 consórcios, né? Em torno de 175 municípios. Para quê? Para que nesses consórcios, cada município tenha a sua central de reciclagem, né? E o aterro, ele pode ser regional. Não precisa todo município ter um aterro, ele pode ser regional. Lamentavelmente, o que ocorre no Ceará, por exemplo, é que nós temos mais de 300 lixões. O lixão já é proibido por lei. Desde 2014, que a lei proíbe a existência de lixão. Tem que se colocar no aterro o rejeito. Aquilo que é aterrado, né? Por isso que o nome é aterro, como acontece aqui em Caucaia, onde os resíduos de Fortaleza e Caucaia se destinam para lá, né? Mas ali está misturado tudo, quando deveria estar separado. Reciclado já deveria ter saído de lá. E aterro igual o de Caucaia, nós temos mais uns 4 no Ceará. O restante é lixão, né? Que, como eu disse, já é proibido por lei, mas lamentavelmente ainda existem as centenas no Ceará, e no Brasil não é muito diferente. Há com algumas raras e boas exceções, a maioria do Brasil usa ainda o lixão para colocar o lixo, que é uma vergonha, né? Ele traz um problema sério para a saúde, a imagem do próprio município, a falta de autoestima da população, né? E é lamentável que isso ocorra em larga escala no Brasil. Quais os principais obstáculos, na sua visão, que impedem que a reciclagem seja efetiva e as maneiras que podemos torná-la mais conveniente às pessoas, que elas se sintam motivadas a realmente fazer isso? Bom, primeiro eu creio que o fundamental é a educação ambiental, né? A educação ambiental, ela está no currículo das escolas, né? Só que não há uma disciplina específica, tá? Ela está no currículo, ela deve ser diluída nas mais diversas disciplinas. Então, a educação ambiental tem na geografia, na história, na química, na física, né? Então, as escolas devem ter programas de educação ambiental e fazer isso junto com a comunidade, né? Para que os estudantes, os professores, os funcionários das escolas ajam coletivamente com a comunidade. Então, a educação ambiental é o mais importante. Esse jovem levaria para a sua família, né, aquilo que aprende na escola. Agora, é preciso também que o poder público ajude, porque se você separa o seu resíduo na sua casa, você coloca num vasilhame,
num saco o resíduo, que não serve mais para nada, o rejeito, no outro você coloca o reciclável. E quando passa o caminhão recolhe os dois ao mesmo tempo. Então você se sente também enganado. Por que eu estou separando se esse resíduo vai se juntar num caminhão e vai para o aterro? Então ele deveria ser recolhido de forma diferenciada. Tá? Então isso é um problema também do poder público e a população tem que exigir do prefeito, porque isso tem que ser uma responsabilidade do município, né? A coleta de resíduos, a política de manejo de resíduos é uma política municipal. Então nós temos que requerer, nós temos que exigir dos prefeitos que façam, né, processos de reciclagem e que eduquem também a população para isso. Qual que o senhor acha assim, os maiores desafios, empecilhos na hora de implementar a educação ambiental nas escolas? Bom, a gente tem uma cultura muito ruim em relação ao resíduos, né? Ainda se fala muito no interior, e eu vejo isso nos bairros, a história do rebola no mato. Quer dizer, rebola, primeiro você não deve rebolar, e muito menos no mato, porque um dos problemas mais sérios que nós temos nas cidades são os incêndios. Qual é a causa dos incêndios? A principal causa de incêndio nas áreas urbanas, nas cidades, é você tocar fogo no resíduo. As pessoas querem diminuir, fazem uma poda de árvore, né, ou outro tipo de resíduo, coloca ali na calçada ou num monturo, num terreno que é livre ali, que não está construído, e toca fogo. Quer dizer, além disso gerar problema para a saúde, né, vai gerar também um incêndio que pode, inclusive, trazer até vítimas, como já tem acontecido em muitos locais. Então, eu creio que esse é um gravíssimo problema, né? Agora, falta educação ambiental, mas falta também políticas públicas do poder público, sobretudo das prefeituras, que deveriam estar trabalhando para separar. E veja bem, isso gera emprego e renda. O governo do estado, por exemplo, criou um programa muito interessante chamado Auxílio Catador. Todo mês nós temos mais de 3 mil catadores no Ceará que estão recebendo 1/4 de salário mínimo como complemento pela reciclagem que eles fazem. Então eles têm que produzir, eles têm uma meta de 500 quilos mês. Então quem conseguir essa meta, desde que ele esteja numa cooperativa, numa associação, que é uma exigência da lei, ele recebe 1/4 de salário mínimo a mais, né? Como uma espécie de complemento. É um estímulo para a reciclagem. Também há uma lei no estado que diz o seguinte: todo produto que é consequência da reciclagem, você tem um móvel que é de uma madeira reciclável, vai pagar menos imposto, menos ICMS, que é o imposto estadual. Isso também estimula a reciclagem, desde que os produtos sejam reciclados, né, você tem uma diminuição de imposto. Então, o Estado até fez leis interessantes, tem iniciativas interessantes, mas a política de gestão de resíduos é uma política municipal. Todo município deveria estar com outras ações que, lamentavelmente, não ocorrem da maneira que deveria. Na sua visão, como você acha que ainda tem esperança para o mundo atualmente em relação ao lixo? Primeiro, realmente, o lixo é um dos maiores problemas, sobretudo nas áreas urbanas. E no Brasil, hoje, nós já temos 85% da população vivendo em áreas urbanas. Então, é um problema da maioria da população no Brasil. Então, além dos incêndios, né, além dos problemas de saúde, aquilo gera mosca, mosquito, a água parada, que muitas vezes o lixo ele acaba também acumulando água parada. Aquilo ali tem gerado também muitas doenças, né, de todo tipo. Né? O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, por exemplo, se você tem uma água ali naquele lixo, aquela água pode gerar ali um nascedouro de mosquito e isso gera as doenças como dengue, chikungunya, né, zika. E também esse resíduo acaba, quando chove, indo para os riachos. Dos riachos eles vão para os rios e dos rios eles vão acabar no mar, porque normalmente os rios eles desaguam no mar. Então esse lixo está indo para o mar. A gente vê imagens do mundo inteiro com praias repletas de lixo, né? É o lixo que normalmente sai do interior dos territórios para o mar, para os oceanos. Então o plástico em larga escala, né, está nos oceanos. Isso tem trazido problema para animais,
né, marinhos. Isso hoje já se encontra plástico dentro do organismo dos peixes e isso gera um problema para o ser humano, porque ele vai usufruir, né, daquele peixe, ele vai comer o peixe e vai ter aquele plástico dentro do corpo do peixe. Então, esse é um gravíssimo problema hoje, o excesso de plásticos, e tudo isso é consequência da má gestão, né, de manejo dos resíduos sólidos. Então, eu tenho esperança sim, porque eu acho que as novas gerações, elas são mais conscientes do que as antigas gerações. Os jovens hoje são muito mais conscientes da questão ambiental. E não há saída para a humanidade a não ser com atos desse tipo, com atos sustentáveis, como é o caso da reciclagem, você ter uma boa política de coleta e de separação, não é? E de destinação desses resíduos sólidos. E mais, o resíduo sólido orgânico, ele gera também um gás, não é? O gás que é de efeito estufa. Quer dizer, nós temos hoje o aquecimento global e parte desse aquecimento vem também dos lixões, certo? Então não há saída para a humanidade a não ser que a gente tenha bons hábitos, uma cultura sustentável. Isso depende dos governos, mas depende sobretudo da própria sociedade, da ação individual. Eu devo ser sustentável, eu devo ter boas práticas, né? E eu, com o meu exemplo, eu tenho que convencer outras pessoas e isso vai gerando uma onda de boas práticas sustentáveis para que a gente possa ter um mundo melhor. Só há saída para a humanidade se a gente entender que a sustentabilidade é uma necessidade para a nossa existência, para os demais animais, para a vegetação, né? Mas sobretudo para a existência humana. Beleza?